Olá, Guilherme, tudo bem? Então, hoje eu vou explicar para você as atividades de matemática da semana 8. Olá, estudante! Para ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos das aulas 30, 31, 32, 33 e 34. Vamos ver a potenciação e expressões numéricas. Bons estudos! Aula 30. O cubo de um número. Vamos relembrar o que é potência. Potência é uma repetição de fatores iguais na multiplicação. Observe. Então, potência é quando a gente vai multiplicar várias vezes o mesmo número, né? Então, a gente tem ali, ó, 2, o pontinho, Guilherme, significa o sinal de vezes, tá? Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado à terceira potência, ou 2 ao cubo, tá? E ali está circulado o número 3 para mostrar que é quantas vezes o fator, que o fator nesse caso é o número 2, quantas vezes o fator se repetiu. Você sabe o que são números quadrados perfeitos? São números com os quais conseguimos desenhar quadrados. Por exemplo, com um quadradinho, consigo montar um quadrado de lado 1. Com 4 quadradinhos, consigo montar um quadrado de lado 2. Com 9 quadradinhos, consigo montar um quadrado de lado 3. E assim sucessivamente. Observe. Então, ali embaixo ele vai dar o exemplo e daí vai mostrando do ladinho como é o quadrado que é montado com cada um desses exemplos, tá, Guilherme? Então, tem ali, ó, um quadrado, que é igual ao quadrado de 1 vezes 1, que é igual a 1 elevado à segunda potência ou 1 ao quadrado, que é quando a gente só tem mesmo um quadradinho, tá, Guilherme? Porque o número 1, quando eu faço 1 vezes 1, 1 multiplicado por ele mesmo, vai dar 1, tá? Aí depois, com 4 quadrados, que é igual um quadrado de 2 por 2. O que significa 2 por 2 ou 2 vezes 2? Que eu tenho dois quadradinhos na altura, né, na vertical, dois em cima do outro, dois, um em cima do outro. E também dois quadradinhos na horizontal, né, que a gente diz deitado ali, dois, um do ladinho do outro, tá? Que é igual a 2 elevado ao quadrado, que é igual a quanto isso? 2 vezes 2 é igual a 4, tá? Então, quando eu tenho 2 elevado à segunda potência, 2 elevado ao quadrado, significa o quê? Que eu tenho um quadrado de lado 2, quer dizer que tem dois quadradinhos no lado e dois quadradinhos embaixo. 9 quadrados, que é igual a um quadrado de 3 por 3, ou de 3 vezes 3, que é igual a 3 elevado ao quadrado, ou 3 elevado à segunda potência, tá? Significa o quê? Que eu tenho um quadrado de altura 3, então eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos, e lá embaixo, na horizontal, deitadinho, também tenho 1, 2, 3, tá? Que isso vai ser igual a 9 quadradinhos. Essas potências que são chamadas potências de quadrados perfeitos, porque a gente consegue montar um quadrado bem certinho com esses números, tá? Percebeu a presença da potência nos números quadrados perfeitos? O resultado de 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, nos dá um número que é um quadrado perfeito. Mas e o cubo de um número? Se você calcular o resultado de 1 elevado ao cubo, ou 2 elevado ao cubo, ou 3 elevado ao cubo, e assim sucessivamente, com o resultado você conseguirá montar um cubo. Lembre-se que cubo é a figura geométrica que possui todos os lados iguais. Eu não sei, Guilherme, se você tem aí na sua casa um material dourado, né, que são aquelas pecinhas de madeira. Se você tiver, você pode ver isso na prática, você pode montar para ver como é possível, tá? Então, ali, ó, no desenho, tem o desenho de um cubo, que ele tem 4 unidades, 4, né, cubinhos na altura, 4 cubinhos na largura, né, que é ali deitadinho, e 4 cubinhos lá na profundidade, né? Significa o quê? Que é um cubo de lado 4. Quer dizer que eu vou pegar o número 4 para eu representar esse cubo em uma potência. Eu pego o número 4 e coloco 3 pequenininho lá em cima. Porque significa o quê? Que é o 4 vezes 4 vezes 4,
que é a altura, a largura e a profundidade do cubo, tá? Que ali embaixo tem no exemplo, ó, 4 vezes 4 vezes 4 igual 4 ao cubo, que vai dar 64. Por que vai dar 64? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. E 16 vezes é igual a 64, tá? Então, 4 com o número 3 ali pequenininho em cima, desse assim, ó. A gente lê dessa maneira. O cubo de 4 ou 4 ao cubo. Vamos praticar. Que potência representa um cubo de lado 3? Então, temos ali, ó, o desenho do cubo, né, que tem 3 quadradinhos, uma fileira de 3 quadradinhos de pé, uma fileira de 3 quadradinhos deitado e uma fileira de 3 quadradinhos para trás, né, que é a profundidade. Então, temos 3 vezes 3 vezes 3, que é igual 3 ao cubo, né? Quanto que vai dar isso? Quantos quadradinhos formam esse cubo? 3 vezes 3 é igual a 9. 3 vezes 9 igual a 27. Então, esse cubo ali do lado, do desenho ao lado, ele é formado por 27 cubinhos, tá? Aula 31. Potenciação. Potência de base 10. O que significa base 10, Guilherme? Significa que o 10 é o fator, é o número que a gente vai multiplicar por ele mesmo, né? E vai multiplicar quantas vezes ele por ele mesmo? Depende de qual número que está escrito ali pequenininho, né? Aqui eu vou dar uma ampliada para você ver melhor. Então, ali diz assim, que nesta aula vamos observar um padrão que acontece com as potências de base 10, né? Então, tem o número 10 com um pequenininho, que significa o número 10, né? Que o resultado disso é 10, tá? Aí temos ali o 10 ao quadrado, ou o 10 com o número 2 pequenininho. Significa o quê? Que eu vou multiplicar o número 10 por ele mesmo 2 vezes. Significa que é 10 vezes 10, que o resultado é 100. Depois tem 10 ao cubo, que é o 10 com o número 3 pequenininho, que é igual a 10 vezes 10 vezes 10. Por conta do 3, a gente multiplica 3 vezes, que é igual a 1000. Depois eu tenho 10 elevado à quarta potência, que é igual a 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Depois eu tenho 10 elevado à quinta potência, que é igual a 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 100.000. E por último, eu tenho 10 elevado à sexta potência, que é igual a 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1 milhão. Parece difícil, só que a potência de base 10, Guilherme, ela tem uma regrinha, tá? Uma regrinha que é mais simples. Significa que o expoente, que é esse número pequenininho que fica lá em cima, e a quantidade de zeros no resultado são iguais. Então, no 10, que ele tem lá o expoente 1, é 10 mesmo. O 10, que tem o expoente 2, é igual a 100. Tem 2, significa que eu vou colocar 2 zeros. Depois tem 10 elevado ao cubo. Significa que eu vou ter 3 zeros, né? Que é o que diz aqui do ladinho, ó. Então, calcular uma potência de base 10 é só colocar o número 1 e depois dele os zeros conforme o valor expoente. Por exemplo, se eu tenho 10 elevado a 12, por exemplo, você vai colocar o número 1 e 12 números zeros, tá? Na hora de representar ele é mais fácil, não precisa você fazer todo o cálculo da multiplicação, tá? Você pode fazer direto. Aí temos ali potenciação, aula 32, né? Situação problema. Vamos refletir a respeito do que dizem sobre o contágio da Covid-19. Observe a problemática. Então, é um probleminha que já está resolvido ali, Guilherme, é só para dar um exemplo, tá? Então, ali, ó, no primeiro dia, temos uma pessoa infectada. No segundo dia, 3 pessoas infectadas. No terceiro dia, 9 pessoas infectadas. E assim sucessivamente. Seguindo a lógica dada, quantas pessoas estariam infectadas no 10º dia? Então, a gente tem aqui do lado uma tabelinha, ó. Primeiro dia, uma pessoa.
Segundo dia, 3 pessoas, né? Que é igual, tem lá a decomposição em fatores primos, quer dizer que qual é a multiplicação que vai ser representada. E daí depois tem a potência, que é 3 elevado a 1, né? No terceiro dia, 9 pessoas infectadas. Significa o quê? Que é o 3 vezes 3, que é 3 elevado ao quadrado. No quarto dia, é 27, porque é sempre multiplicando pelo 3, né? Sempre coloca o número 3 a mais ali para multiplicar, tá? 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 elevado ao cubo. E assim vai fazendo as multiplicações até chegar lá no 10º dia, que é igual a 19.683 pessoas. Tá, Guilherme? Aqui, nas aulas 33 e 34, a gente vai trabalhar expressões numéricas com adição e subtração. Expressões numéricas é quando a gente vai fazer as continhas de adição e subtração juntas, né? Quando a gente tem um problema e essas operações elas aparecem juntas para que a gente resolva. Então ali diz assim: e se misturar todas as operações em um mesmo problema, o que acontecerá? Como devo proceder? Teremos uma expressão numérica. Vamos lá aprender. Vamos aprender praticando. Então esse problema diz assim: Tiago ganhou R$ 30 de seu avô. Gastou R$ 3 na compra de um gibi e R$ 5 na excursão da escola. Ainda bem que recebeu os R$ 7 que havia emprestado a Edu, pois assim comprou um presente de aniversário para sua mãe no valor de R$ 25. Será que ainda sobrou dinheiro com o Tiago? Então ele ganhou dinheiro, gastou dinheiro, ganhou, né? Então tem várias operações de adição e subtração nessa situação problema. Então diz assim, ó, para responder montamos uma expressão. O primeiro número que aparece lá é o 30, porque o Tiago ganhou R$ 30 do avô dele. Depois, menos 3. Por que menos 3? Porque ele comprou um gibi que custava R$ 3. Se ele comprou, ele gastou o dinheiro. Então, menos 3. Depois, menos 5. Por quê? Porque ele pagou lá no passeio da escola. Aí depois aparece o mais 7. Por quê? Porque o Edu pagou ao Tiago um dinheiro que ele devia, que ele tinha pegado, né? E daí depois ele gastou R$ 25, ele comprou um presente para a mãe dele, gastou R$ 25, então é menos 25. Então tem ali a mistura de operações de adição e subtração. Quando a expressão numérica contém apenas adições e subtrações, as operações são realizadas na ordem em que aparecem. Então, o que apareceu primeiro é o que a gente vai fazer. Por exemplo, lá, 30 menos 3 menos 5 mais 7 menos 25. Eu vou fazer o que primeiro? O 30 menos 3, que é igual a 27. E o resto da continha eu repito, que é o menos 5, desculpe, menos 5 mais 7 menos 25. Então, eu vou fazer o que agora? O 27 menos 5, que vai dar 22. Aí, repito o restante. 22 mais 7 menos 25. Que é igual a quanto, né? 22 mais 7 é igual a 29. 29 menos 25. Ainda sobrou para o Tiago R$ 4, né? Depois de ele ter gastado, ganhado, sobrou R$ 4. Aí tem um outro exemplo ali. Observe essa outra expressão numérica. 50 menos 40 mais 30 menos 8 mais 22 mais 12. Como só tem adição e subtração, resolvemos as operações na ordem que aparecem, ou seja, a que está na frente resolve antes. As demais você repete para resolver depois. Então, começo lá. 50 menos 40 é igual a 10, né? Todo o restinho da expressão. Aí, na segunda linha, tem lá. O que aparece primeiro? O 10 mais 30. Então, é isso que eu vou fazer. 10 mais 30 vai dar 40, coloco lá embaixo e repito o resto da expressão, o resto da conta, né? Aí tenho lá, 40 menos 8. 40 menos 8 é igual a 32. Escrevo na linha de baixo e repito o restante. Aí tenho lá, 32 mais 22, que é igual a 54. E 54 mais 12 é igual a 66.
Então, temos ali agora uma atividade para que você responda, para você responder lá na sua folhinha, Guilherme. Resolva nesta folha, caso não deu espaço, copie numa folha de caderno a pergunta abaixo. Não esqueça de colocar seu nome completo e turma e entregar na sua escola, no seu colégio. Desculpe. Leia o seguinte problema. A seguir, escreva uma expressão numérica que descreva e resolva esse problema. E resolva passo a passo, como nos exemplos anteriores. Então, o problema é o seguinte, Guilherme. Fernanda coleciona figurinhas. Ao comprar o álbum, ela recebeu 45 figurinhas de brinde, das quais 6 eram repetidas. Então, como é que você vai fazer essa continha? 45 menos 6, tá? No mesmo dia em que comprou o álbum, o pai de Fernanda comprou para ela 20 figurinhas. Então, tinha lá 45 menos 6, só que ela ganhou do pai mais 20. Então, mais 20. E das quais 3 também eram repetidas. Então, menos 3. Mais tarde, ela trocou 7 figurinhas com seu amigo André. Depois, ela colou as figurinhas no álbum, deixando sem colar somente as repetidas. Quantas figurinhas Fernanda colou no álbum? Então, você vai montando a continha, né, com as adições e subtrações, conforme apareceram os números ali, Guilherme. Aí, responde, certo? Para daí depois entregar na escola, ok? Qualquer dúvida, manda mensagem.